E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Engenhação, o canal que te ensina sobre patologia das construções. Eu sou o Matheus, sou engenheiro civil e hoje a gente vai falar de um assunto muito comentado, muito questionado por engenheiros e para engenheiros, que é por que um prédio cai? Então eu estava pensando aqui, eu identifiquei 4 motivos porque um prédio pode vir a cair. Eu já queria, antes de começar, se você tem ideia de algum desses 4, se você sabe algum, escreve aqui no comentário, deixa no comentário a sua opinião de por que um prédio pode cair. E também vou te mostrar casos reais que aconteceram em cada motivo desse que eu vou te apresentar, beleza? Vamos lá! Agora sim, começando o nosso vídeo, vamos entender os 4 motivos por que um prédio pode vir a colapsar. Antes de falar o primeiro, já te peço, clica no gostei aqui e se inscreve no canal, fica de graça, é uma forma de você retribuir, né, esse esforço, esse conteúdo que você tem de graça aqui, e o vídeo está muito legal, você vai ver. E o primeiro motivo por que um prédio pode vir a cair é por erros de projeto. Exatamente. E eu queria só fazer um adendo aqui, porque existem diversos tipos de projeto, de construções de estruturas. Existe de madeira e de concreto armado, estrutura metálica, estrutura mista de concreto com estrutura metálica, enfim, existe uma infinidade. E como aqui no Brasil a grande maioria das construções são de concreto armado, eu vou focar nas estruturas de concreto armado, tá bom? Então quando eu falar de projeto, quando eu falar de estrutura, é sobre estrutura de concreto armado, beleza? Então vamos lá. O projeto é a fase de concepção da estrutura, né? Então por isso é uma fase extremamente importante que requer muita atenção, não apenas do engenheiro calculista, mas do arquiteto, do engenheiro hidrossanitário, elétrico, eletricista, perdão, engenheiro eletricista. Eles não gostam de ser chamado elétrico porque eles não são, né, engenheiro eletricista. O que exatamente um projeto pode vir a fazer um prédio colapsar? Primeiro, tem que se considerar todas as cargas e tensões que vão exercer na estrutura dessa edificação. Os mais básicos são levar em conta o peso próprio da estrutura. Então, lógico, uma viga, um pilar, uma laje, ela tem um peso próprio. O concreto armado tem uma relação de 2.500 kg por metro cúbico, então é um peso bastante considerável. E isso tem que ser levado em conta. A estrutura tem que se autossustentar, obviamente. Além disso, as cargas acidentais, que não tem nada a ver com acidente, tá? A carga acidental, ela depende, ela varia de acordo com a finalidade da edificação. Por exemplo, se nós vamos construir uma residência, um prédio residencial, um multifamiliar, a gente leva em conta o peso das alvenarias, o peso das pessoas que vão morar naquela casa, o peso de cada móvel, das paredes, do revestimento, do piso, do reboco. Então, tudo isso que vai estar sobre a estrutura para a pessoa morar está inclusa nessa carga acidental. Por outro lado, se eu for construir um shopping, por exemplo, claro que vai ser muito mais elevado o valor dessa carga acidental a ser considerada no projeto. E todos esses valores estão nas normas. A NBR 6120, assim como a 6118, né, que são de estruturas que vão te auxiliar e que abordam esse tipo de coisa. Além do peso próprio e das cargas acidentais, tem que se considerar o esforço do vento. As nossas estruturas estão cada vez mais esbeltas e mais altas. Ou seja, a estrutura fica mais maleável. E um exemplo bem prático disso, eu acho que hoje em dia é o prédio mais alto do mundo, que é o Burj Khalifa, em Dubai, que o formato dele, a geometria do prédio, foi pensada depois de testes em laboratórios e tudo isso. Aquele formato dele meio triangular, mais ou menos, foi escolhido porque ele tem uma melhor aerodinâmica, levando-se em conta o vento. Outro ponto dentro desse motivo projeto é a falta de detalhamentos nesse projeto. Eu mesmo já vi muita aberração por aí, muita coisa que durante a construção isso traz dúvida, isso atrasa, ou então tem que ficar ligando para o projetista. Enfim, é uma loucura, mas graças a Deus hoje em dia isso está mudando, está melhorando, porque nós temos muitas ferramentas para auxiliar isso, como é o caso do BIM, o Building Information Modeling, que é essa nova plataforma permite que todos os projetistas trabalhem junto, em unidade, com interoperabilidade. O BIM veio para melhorar isso e mesmo que você não utilize o BIM, sempre entregue o seu projeto o mais detalhado que você puder. O detalhe no projeto é fundamental, tanto a norma de desempenho, tudo na construção civil
está caminhando para que tenha mais detalhes, para que o projeto venha redondinho, para que durante a obra seja menos improviso e mais execução do que está planejado e projetado. Outro ponto muito importante que eu vou considerar aqui na fase do projeto, porque é antes do início da construção, é a sondagem do solo. Imagina só, um prédio ele começa a ser projetado de cima para baixo, tá? Então todas as cargas vão sendo acumuladas, somadas, carga de peso próprio, carga de pessoa, de alvenaria, de tudo, até no final, na fundação, com essa carga toda somada, com esse valor que é dimensionada às fundações do prédio, para sustentar aquilo tudo. As sapatas, as estacas, o tipo de fundação, se é profunda ou se é rasa, varia também do tipo do seu solo. Então, se você não conhece o solo, se você não tem a sondagem, como que você vai construir? Como que o calculista vai determinar a profundidade da sua estaca, o tipo da sua estaca, se ela tem mais resistência em atrito lateral ou na ponta da estaca, qual é a profundidade? Então, se você tiver uma sondagem mal feita, ou se você não tiver a sondagem, você vai construir no escuro. Pessoal, aviso rápido. Esse vídeo eu gravei ele final da tarde, mais ou menos, então vocês vão perceber uma diferença na iluminação, porque o sol começou a ir embora, né? Apesar disso, continua assistindo porque tá bem bacana, tem muita informação, então é isso aí, acompanha. E pode ter certeza que se as fundações foram dimensionadas erradas, porque não existia uma sondagem adequada, vai ter problema com recalque, vão fissurar as paredes, vai ter problema com revestimento, é um barato que sai caro. E outro exemplo bem comum e bem famoso é a Torre de Pisa na Itália. O único caso de recalque que ficou famoso e conhecido por algo bom, né, que trouxe o turismo para a cidade, muita gente vai lá tirar foto, vai conhecer essa torre que ficou torta, foi o caso da Torre de Pisa. Agora eu vou te mostrar um exemplo prático de um erro de projeto que ocasionou o colapso de uma estrutura. É o caso da Ponte de Tacoma, nos Estados Unidos, em 1940. E o custo de execução desse projeto ficou em torno de 11 milhões de dólares. E claro, esse valor, né, bem elevado, os responsáveis técnicos começaram a procurar outra forma para baratear a execução, a construção dessa ponte. E aí eles chegaram a uma solução que substituíam as vigas laterais que eram treliçadas. Essas vigas de bordo treliçadas foram substituídas por chapas metálicas de até 4 metros de altura. Mas, logicamente, com essa solução, a execução caiu para 8 milhões de dólares. Então tinha uma economia de 3 milhões aí, e obviamente foi esse o projeto mais barato, levado em conta, e assim foi executado. Eu queria traçar um paralelo aqui entre a Ponte de Tacoma e a ponte Golden Bridge, né, que é bem famosa, que o engenheiro Silvio Andrade também fez no canal dele, eu achei muito interessante. Você pode verificar que a Golden Gate utiliza o sistema de treliça nas suas vigas externas, que é bem mais robusto. Eu queria comparar aqui a proporção de largura por comprimento das duas pontes. A Golden Gate tinha uma proporção de 1 para 47, enquanto a ponte de Tacoma tinha uma proporção de 1 para 72. Ou seja, a ponte de Tacoma, além de ter perdido um pouco da sua robustez, da sua rigidez por conta das vigas laterais, ela também é mais estreita e mais comprida. Essa relação de largura por comprimento, ela é mais esbelta do que se comparada à Golden Gate. A ponte foi inaugurada em 1940 e logo na sua inauguração foi possível se verificar efeitos de oscilação vertical na ponte, né, por conta do vento, porque ela era mais esbelta. Mas é aqui tá, 4 meses depois de inaugurada a ponte, com ventos de 60 a 70 km por hora, a ponte começou a sofrer deformações muito maiores do que aquelas acostumadas, então ela foi interditada para que ninguém corresse risco, porque a oscilação estava muito grande. E depois de um tempo, além da ponte sofrer os efeitos de oscilação vertical, ela também começou a sofrer efeitos de torção. Você pode verificar no vídeo em que a ponte parece uma gelatina, em que ela se deforma em todas as direções. Estudos depois demonstraram que isso foi ocasionado pela criação de vórtices nas suas extremidades que criavam um efeito de autoexcitação na ponte. Então ela começou a se deformar bastante até chegar ao ponto de colapsar. Então, concluindo o nosso raciocínio, a gente pode ver um exemplo prático de que o barato saiu caro, de que uma falha de projeto
uma mudança que não foi muito adequada, apesar de que o engenheiro, o papel dele é construir algo com uma maior qualidade e com menor custo, mas nesse caso a gente tem que verificar a viabilidade. Nesse caso foi substituída um sistema que era mais rígido por um mais esbelto, que acabou gerando um prejuízo de 8 milhões e não uma economia de 3. E depois, em 1950, a ponte foi reconstruída, aí sim com as vigas laterais treliçadas, e ela está aí em pé até hoje. E vamos para o segundo motivo que pode ocasionar a queda de um prédio, que é exatamente vícios construtivos ou falhas de execução. Não é de hoje que a gente sabe que a construção civil no nosso país ainda é muito artesanal. E o que exatamente pode dar errado durante a execução, que pode fazer um prédio colapsar? E são infinitas coisas, gente. Muita coisa pode dar errado durante a execução. Mas citando apenas alguns exemplos aqui, a gente tem o posicionamento e a distribuição das armaduras, seja na laje, seja na viga. Por isso que é muito importante você, engenheiro, sempre conferir, receber cada serviço, você ir lá com a sua ficha de verificação de serviço, se o serviço está adequado, se está tudo certinho, verificar o prumo dos pilares, se eles estão aprumados antes de colocar o concreto, depois de lançar o concreto, verificar as conhecidas cocadas, que são os espaçadores, na laje, nas vigas, nos pilares, para garantir o cobrimento do concreto. Por quê? Porque é através do cobrimento que você protege a sua armadura. E é muito simples de evitar isso, é só você conferir se o espaçador está lá no local correto. Porque senão o processo de corrosão vai ser iniciado muito mais cedo do que deveria ser. Por quê? Porque não existe aquela proteção, não existe a camada alcalina de concreto protegendo a armadura. Outro ponto essencial é verificar o traço do concreto, se ele está correto. Se você está em uma obra que o concreto é usinado, você tem que fazer o controle tecnológico do concreto. Mas se você está rodando concreto na obra, é imprescindível que você verifique o traço do concreto, se está sendo feito correto, se as padiolas estão de acordo, se a quantidade de material, a quantidade de água, que é essencial, a relação água-cimento, pode reduzir a resistência do concreto. Se você utiliza concreto usinado, você tem que fazer o controle tecnológico do concreto. E o que é isso? É moldar aqueles corpos de prova. Quando o caminhão chega, pegar uma amostragem daquele concreto, faz corpo de prova de cada caminhão, de cada 2 caminhões, para você romper depois com 7 dias, com 14, com 28 dias, para você acompanhar se a resistência à compressão do seu concreto está de acordo com o projetado. Outra coisa fundamental é fazer o mapeamento do concreto. Esse é um trabalhozinho, deixa lá com seu estagiário, com seu trainee, se você tiver, ou então faz você mesmo, imprime lá o projeto. A cada caminhão que é lançado você coloca a nota fiscal, identifica o caminhão, quantos metros cúbicos, e no projeto você desenha lá no campo a área de concreto que ele atingiu. Se alguma parte dessa laje tiver uma resistência mais baixa, você vai saber exatamente qual foi o caminhão e onde está esse concreto mais fraco, para você fazer uma possível correção ou reforço disso. E claro, algo indispensável também é a cura do concreto, que também muitas vezes é deixado um pouco de lado, não é feito de acordo com o que é recomendado, e o concreto ele ganha resistência ao longo do tempo. E você tem que ficar aguando, jogando água nesse concreto, tanto para repor essa água e evitar fissuras de retração, quanto também para o cimento nesse concreto se hidratar e ganhar resistência. Então a cura é indispensável também para garantir a resistência e a qualidade da sua estrutura. Outro ponto muito importante para se evitar problemas é o escoramento, o cimbramento das lajes enquanto se está executando. Esse aqui é um ponto muito importante, porque se tem registro de diversos acidentes, diversos problemas e de morte de funcionários por conta de escoramento mal feito, que durante a concretagem as escoras não estavam bem distribuídas e a estrutura veio a colapsar. Eu vou apresentar 2 casos reais de falha de execução que levam um prédio a colapsar, a cair. O primeiro deles foi uma falha na distribuição das armaduras de punção nos pilares de uma torre de estacionamento. Então as armaduras foram as armaduras de punção, que é para evitar o efeito de puncionamento na laje, que é como se o pilar furasse a laje, é colocada armadura negativa em torno dos pilares, mas nesse caso a execução foi feita ao contrário. As armaduras, em vez de serem colocadas para baixo, para trabalhar a parte negativa em cima, elas foram colocadas dessa forma. Então foi concretado assim um pavimento inteiro.
um segundo pavimento que durante a conferência das armaduras, como eu falei aqui no começo, que foi identificado que essas armaduras estavam colocadas da maneira errada. E aí foi feito da forma correta no segundo pavimento, mas no primeiro teve que se quebrar em volta de cada pilar para se corrigir a armadura de punção. Então você imagine se a conferência não tivesse sido feita e que os outros pavimentos tivessem sido feitos também com essa armadura da maneira incorreta. Com certeza iriam aparecer fissuras e iria vir a colapso. O outro caso que eu queria mostrar de execução foi na China, é o edifício Xangai. Essa era uma execução de diversos prédios de um complexo em que esse prédio em questão já estava quase pronto, já estava elevada a sua estrutura. As suas fundações eram de estacas de concreto vazadas no centro, no meio. E então, em um determinado momento da construção, foi feita uma escavação em uma extremidade do edifício e esse material que foi removido daqui foi colocado na outra extremidade oposta do edifício. Durante esse processo estava chovendo muito e a chuva começou a lavar ainda mais esse material no lado em que se havia feito a escavação. Então esse material foi sendo escavado, foi sendo levado pela água, enquanto do lado oposto esse material foi sendo encharcado e pesando mais ainda nessa extremidade do edifício. O resultado é que com essa chuva ela começou a percolar por baixo do edifício, causando esforços diagonais nessa fundação e a fundação acabou partindo e o prédio tombou, como você pode ver nas imagens aí, devido a uma falha de execução, uma falha de planejamento na verdade, Não foi nenhuma falha construtiva da estrutura do prédio, mas foi durante a sua execução. E vamos para o terceiro motivo que pode levar um prédio à ruína, que é intervenções e uso inadequado. É muito comum um proprietário chegar na sua edificação, no seu prédio, no seu apartamento e querer alterar, tirar uma parede daqui, colocar ali, abrir um vão, ter um conceito mais aberto. E em muitos casos isso é possível. Hoje em dia, inclusive, muitos edifícios já têm suas paredes internas de gesso, que é justamente para essa alteração de layout. Porém, existem casos que é inadmissível ao se fazer um furo na parede, como é o caso de prédios de alvenaria estrutural. Como o nome diz, a própria alvenaria é a estrutura do prédio. Então, se eu fizer um buraco, eu vou estar fazendo um buraco na própria estrutura. Então, esse é um tipo de intervenção que é altamente perigosa e que pode sim levar um prédio a colapsar por conta desse tipo de intervenção. Outro caso que ficou até bem conhecido nas redes sociais, foi amplamente divulgado, eu até fiz um vídeo sobre isso, você pode assistir aqui, clicando no izinho, que foi o caso de retirada completa de um pilar em um apartamento no meio de um prédio. Outro caso comum é a alteração do uso, do tipo de uso. Por exemplo, você projetou uma varanda de uma edificação, certo? Uma estrutura em balanço, uma sacada, uma varanda. Aquilo vai ter uma carga distribuída de aproximadamente 200 kg por metro quadrado. Mas a pessoa faz uma piscina nessa varanda. O que é que você imagina? A estrutura está sobrecarregada, ela não foi projetada para isso. O uso dessa sacada foi alterado pelo proprietário. E eu acredito que você já tenha visto algum tipo de uso inadequado desse. Eu queria saber, deixa aqui no comentário também. E agora vamos para o quarto e último motivo porque um prédio pode vir a colapsar, que é a falta de manutenção. E esse tem muito a ver com você porque todos nós moramos em uma casa, em uma edificação, um apartamento, então nós todos temos responsabilidade sobre isso, não apenas como engenheiros, mas sim como proprietários, como cidadãos. Durante inspeções prediais é muito comum a gente ver prédio de 30, 40 anos que não sofreram nenhum tipo de manutenção nas suas estruturas. Então é possível identificar muita corrosão em pilares, em vigas, em laje, infiltração. Na maioria das vezes só se busca um profissional, um engenheiro ou uma inspeção predial quando você já está em um caso bem crítico de corrosão acentuada ou algo do tipo. E esse foi exatamente o caso de um prédio que ficou bem conhecido, do edifício Andréa, aqui em Fortaleza, que infelizmente veio a ruir, veio a colapsar, enquanto se estava executando uma recuperação estrutural dos pilares. Eu não vou entrar no mérito aqui de quem é a culpa, se foi do engenheiro que foi responsável, se foram dos proprietários que demoraram muito a solicitar uma correção daquele problema. O fato é,
A falta de manutenção levou a um estado crítico que, de fato, afetou a segurança daquelas pessoas que moravam naquele prédio. E a manutenção deve ser constante. Infelizmente, manutenção faz parte da edificação, da estrutura. É a mesma coisa se você tem um carro. Você tem que trocar o óleo, tem que trocar pneu. E aqui entra também a importância da inspeção predial. A inspeção predial é um check-up da sua edificação. Eu já fiz um vídeo comparando a engenharia diagnóstica com a medicina. Você pode verificar aqui no card. A inspeção predial é um check-up que a gente faz no médico. É saber todos os problemas da edificação para a gente colocar em prioridade do que deve ser tratado, do que deve ser corrigido. Inclusive saiu recentemente, agora em maio, a NBR de inspeção predial. Futuramente nós vamos ter vídeo aqui sobre isso também. Então é isso. Se você acha que faltou alguma coisa aqui nesses 4 motivos, deixa aqui no comentário. Compartilha esse vídeo com alguém que você conhece, que trabalha com você, com alguém da sua família, com um amigo de faculdade, para que esse conhecimento e essa cultura da manutenção seja propagado por aí. Beleza? E não se esquece, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, que sempre tem conteúdo aqui gratuito para você de qualidade, e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!